Olá, alunos do primeiro, terceiro ano e cursinho. Vamos dar continuidade ao nosso curso de filosofia. Bom, tudo que a gente viu do Platão nessas últimas 2 semanas vai ser muito importante para refutar as ideias do Aristóteles. O Aristóteles, ele vai superar o seu mestre. Então, a gente precisa compreender as ideias de Platão para entender as ideias do Aristóteles, porque, vamos dizer assim, que o Platão impôs uma aporia dentro das suas ideias. O que seria uma aporia? Uma ideia que parece inacessível. A gente pode dizer também que a aporia, ela pode significar uma dificuldade naquilo que nos parece indissolúvel, irresolvível. Então, o Platão coloca uma aporia para o Aristóteles, e o Aristóteles, por meio da lógica e da observação sistêmica da realidade, transpõe essa aporia, elaborando de fato a sua teoria filosófica. Bom, o Aristóteles, ele é um filósofo extremamente famoso. Quando a gente vai organizar os nossos conhecimentos sobre ele, é muito interessante a gente organizar as áreas do conhecimento que são abordadas pelo Aristóteles. Então, primeiramente, a lógica. A lógica vai ser a ferramenta que ele vai encontrar, um método que ele vai encontrar para chegar ao verdadeiro pensar, a forma certa de pensar. O Aristóteles não dá primazia à dialética por meio do diálogo para alcançar a verdade. Para ele, a verdade só pode ser alcançada por meio de esquemas lógicos. Então, ele vai criar a lógica, ele é o pai da lógica ocidental. É muito importante aí essa concepção do Aristóteles. A gente costuma ver questões de lógica dentro de concursos públicos, então é um conteúdo muito vigente e que vale a pena a gente sempre se aprofundar. Bom, vamos lá. O Aristóteles, além de ser conhecido como o pai da lógica ocidental, ele também é conhecido aí por ter sido o professor do Alexandre o Grande. O Aristóteles, isso meio que dá errado para ele, porque o Aristóteles ele tinha ideias opostas à ideia da expansão do Império Macedônico. Ele acreditava que cada região deveria ter a sua independência e ser autônomo. Ele não acreditava que seria possível a política se estabelecer dentro dessa totalidade tão grande que seria o Império. Então ele acaba fazendo críticas à expansão do Império Macedônico de Alexandre o Grande e, consequentemente, acaba sendo um pouco perseguido. O Aristóteles, ele fica um pouco chateado com o que acontece após a morte do Platão. Por quê? O Aristóteles, ele tinha ideias um pouco opostas ao do mestre, como a gente vai ver, né? Ele supera o mestre. Porém, quando o Platão morre, um discípulo do Platão fica mais, vamos dizer assim, incorporado às ideias daquele momento da academia platônica. Então, o Aristóteles ele não é chamado aí porque existe uma primazia de ideias, né, por lado dos opostos ao Aristóteles, que apoiavam que toda a realidade pode ser lida por meio da matemática, como os pitagóricos faziam. E o Aristóteles ele não acreditava nessa aproximação ou entre matemática e filosofia. Então ele não concordava muito e, por não concordar, não fez muito sucesso e não ficou como mestre da academia do Platão. Ele funda a sua própria academia, que ganha o nome de Liceu, que é conhecido como uma das primeiras faculdades. A gente vai ver que o Aristóteles ele se preocupa muito em observar o todo e ele acaba categorizando esse todo e dividindo. Então ele separa vamos dizer assim, as áreas de conhecimento. A gente já vai falar um pouquinho aí dessa contribuição para a questão pedagógica, até como ela é hoje, a gente deve atribuir aí as observações do Aristóteles. Bom, campo da lógica. Um outro campo muito importante para a gente estudar sobre o Aristóteles é o campo da metafísica. Ele vai resolver, vai cancelar a ideia da dualidade, vai resolver o impasse
entre os dois mundos, né, material e o mundo inteligível. E, resumidamente, vai falar sobre a categoria de ato e potência. A gente pode conhecer aquilo que muda, porque aquilo se apresenta aos nossos sentidos primeiro como ato e depois como o devir, vir a ser enquanto potência. Ele acredita que tudo tem uma finalidade. A gente vai falar um pouco também da filosofia teleológica do Aristóteles. Bom, outro campo, que é o campo, vamos dizer assim, mais visado dentro dos vestibulares, é a questão da ética aristotélica. O Aristóteles, ele inova na questão ética, falando que ética e política dizem a ideia do bem comum. A ética aristotélica, ela vai ser depois debatida pela ética kantiana, então ela vai ser refutada pela ética kantiana. Então é importante sempre a gente ligar essas duas formas de conhecimento. Então, lógica, metafísica, ética. Se você é uma pessoa das humanas, das artes, que tende a ideia de prestar vestibulares direcionados para a área, vamos dizer assim, da humanidade, das artes, você deve tomar atenção sobre uma categoria muito importante do Aristóteles, que é um debate que ele tem com Platão sobre o que é a estética. Ele vai falar que a arte imita a vida, vamos falar sobre a ideia do drama, né? Ele vai falar sobre a ideia da tragédia, como isso nos ensina a lidar com os problemas da vida. Então ele valoriza muito a arte, enquanto Platão está fazendo uma crítica à arte sobre a questão da mimesis. Prestem atenção aí dentro desse conteúdo. Quem não conseguir encontrar material, pode me procurar para a gente fazer aí esse aprofundamento. Em muitos textos, a gente vai ver que o Aristóteles, ele é chamado de Estagira. Isso porque é a cidade onde ele nasceu, na Macedônia. Ele é considerado o discípulo mais importante do Platão e foi aí o professor do Alexandre o Grande, como eu estava apontando para vocês. Bom, veja bem um pouquinho esse início dos slides, qual é o tema que a gente vai trabalhar? Platão e Aristóteles. Essas ideias antagônicas do Platão e do Aristóteles são extremamente comuns em provas e em vestibulares. Então, vamos entender essa oposição entre o dualismo platônico. Platão acreditava em dois mundos, então a gente fala de dualismo platônico, o mundo das ideias e o mundo sensível, ou mundo inteligível e mundo sensível. O Aristóteles, ele vai fazer uma crítica ao Platão. Ele acredita que a razão não pode encontrar a essência das coisas, que é necessário o sensível, para a compreensão do todo. Coloquei aí para vocês uma frase que o Aristóteles disse sobre o seu mestre. Veja bem, o homem que os maus não têm sequer permissão para louvar. Ele está falando sobre o Platão. Que sozinho, ou o primeiro entre os mortais, demonstrou claramente, como exemplo de sua vida e com rigor de seus argumentos, que o homem se torna bom e feliz ao mesmo tempo. Ninguém até agora foi permitido tanto alcançar. Ele está valorizando a concepção ética do Platão, que acredita que por sermos racionais conseguiríamos sermos felizes, atingir esse fim, né, esse telos da nossa vida, que é a felicidade. Coloquei também que o Aristóteles, ele discordava do seu mestre, o Platão, sobre a questão da teoria das ideias. Para Aristóteles, a partir da observação da realidade, da existência do ser, é que atingimos a essência. Então ele acredita na contribuição dos sentidos para a obtenção de conhecimento. Realidade essa que seria tudo o que vemos, pegamos ou sentimos. O Aristóteles, ele vai dar uma relevância muito grande também à indução, tanto como a dedução no seu método lógico. Porém, a indução para ele, principalmente no campo da biologia, no campo da física, que é uma operação mental que vai do particular para o geral, ou seja, nós induzimos o conhecimento a se repetir para que eu possa comprová-lo. Representa para Aristóteles o processo básico, intelectual da aquisição do conhecimento. Eu coloquei no início do nosso slide uma frase muito importante.
Todos os homens desejam, por natureza, saber, conhecer. Conhecer faz parte da natureza do homem. O homem se espanta com a sua ignorância, se espanta com aquilo que ele não conhece, e a partir de então ele começa a conhecer e aquilo dá prazer ao homem. Então ele acredita que o conhecimento, a busca pelo conhecimento, é uma atividade natural do homem. Para o Aristóteles, mais uma frase que eu coloquei aí no início desse slide, a verdade está no mundo à nossa volta. A verdade, ela é aquilo que podemos, né? Mais uma vez, aquela imagem lá, a verdade é aquilo que podemos captar por meio dos nossos sentidos. Muito importante, é uma oposição ao brother Platão. Então, o Platão, ele acreditava no mundo das ideias, e o Aristóteles, ele não queria procurar a resposta para a verdade em outro mundo. Ele fala, a verdade está aqui, nesse mundo, nesse plano. Então Aristóteles deseja compreender o mundo como ele é, e o que é, e por que funciona, como funciona, enquanto no sentido nele mesmo. Então ele vai procurar conhecer o mundo nesse mundo, o mundo material, o mundo sensível. Ele não acredita que a verdade está exterior a esse mundo, como acreditava o Platão. Ele se afasta da teoria da reminiscência como causa da busca da verdade. E eu pergunto para Platão, como que a gente conhece já as formas? Como que a gente já conhece a essência? Ele vai falar que nós encarnamos aí com algumas formas já na nossa mente, né, por meio da teoria da reminiscência, como eu indiquei para vocês na tarefa, que é apresentada no livro 7º, o Mito de Ur. Desculpa, no livro 10º da República, o Mito de Ur. O livro 7º é o Mito da Caverna. Enfim, bom, ele fala que o mundo sensível, o particular, muda sem cessar, né? A gente percebe, a nossa realidade ela é transitória, tudo muda, beleza. Ele chama isso de mundo sensível, as particularidades da realidade. E o universal e necessário, que sempre permanece idêntico a si mesmo. Estão entrelaçados e, para o Aristóteles, é tarefa do filósofo descobrir o laço que une esses dois mundos. Então, Aristóteles vai fazer uma investigação metafísica muito bem direcionada, muito bem intencionada, dentro da ideia de unir o Parmênides e o Heráclito. Beleza? Bom, então, essa matéria que a gente está estudando se chama Teoria do Conhecimento. Mais uma vez, como os homens conhecem aquilo que eles conhecem. O Platão é um idealista, ele acredita na ideia, olha lá. E o Aristóteles é um cara realista, ele acredita que o real leva ao conhecimento da verdade. Essas duas categorias são muito importantes. Bom, bora lá. O ponto de partida para conhecermos a filosofia de Aristóteles vem da sua discordância em relação à teoria proposta pelo Platão. Então, como eu disse lá no início, é muito importante entender essa distinção. Segundo o Stagira, alma e corpo constituem-se uma coisa só. Não existem dois mundos. O homem é alma e corpo. O homem é forma e matéria. O conhecimento é percebido pelos sentidos e então elaborados por meio da razão. Para o Aristóteles, anotem isso daí, a razão não é capaz de atingir a essência das coisas. Podemos entender as coisas como são, mas não como elas são de fato. Para isso acontecer, é necessário os sentidos. Ele traz a relevância, a importância dos sentidos mais uma vez. Vejam bem aí esse texto que eu separei para vocês, que foi retirado do livro O Mundo de Sofia, do Joyce Steingraden. Aristóteles achava que Platão tinha virado tudo de cabeça para baixo. Ele concordava com o seu mestre em que o exemplar isolado de cavalo flui, passa, e que nenhum cavalo vive para sempre. Ele também concordava que, em si, a forma do cavalo é eterna e imutável, mas a ideia cavalo não passava para ele de um conceito criado pelos homens e para os homens, depois de terem visto, sentido, experimentado um certo número de cavalo. Então ele acredita
que os cavalos já estavam lá antes de aparecer a ideia, e a gente só conheceu um cavalo na medida em que a gente viu vários cavalos. A ideia ou a forma cavalo não existia, portanto, antes da experiência vivida. Para Aristóteles, a forma cavalo consiste nas características do cavalo, ou seja, aquilo que nos atribuiríamos como a espécie equina. Bom, olha lá. Para Platão, o grau máximo de realidade está em pensarmos com a razão. Né? A ideia da razão é a real. Para Aristóteles, ao contrário, era evidente que o grau máximo de realidade está em percebermos ou sentirmos com os sentidos. Platão considera tudo o que vemos ao nosso redor, na natureza, meros reflexos de algo que existe no mundo das ideias. Por conseguinte, também dentro daquilo que a gente chama casa da razão, da alma. Aristóteles achava exatamente o contrário, entendam isso. O que existe na alma humana nada mais é do que reflexos dos objetos por natureza. Para Aristóteles, o Platão ele foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo, mística, né? Porque quando a gente perguntava assim, Platão, quem fez o mundo das ideias? Como assim teoria da reminiscência e ideias inatas? Foi criado por um ser místico, um demiurgo. Então, por isso que ele diz aí que Platão foi prisioneiro de uma visão mítica do mundo, que confundia as ideias dos homens com aquilo que era o conhecimento de mundo. Então, como é possível conhecer para Aristóteles? Como é gerado o conhecimento? Ele acredita, então, que através das nossas sensações, nós temos, né, através das experiências, nós temos sensações, e essas sensações é que formam os conceitos. Estes devem ser organizados, esses conceitos, em categorias, de modo que as afirmações deles resultantes não se tornem sofismas. Sofismas é uma ideia lógica que tem como princípio um engano. Então, o sofisma ele segue um silogismo, ele segue aí uma conclusão de premissa maior, premissa menor e uma terceira conclusão lógica, só que uma delas é falsas. Então, o sofisma ele seria uma falsa conclusão elaborada por uma lógica falsa. Assim, Aristóteles elabora uma classificação das categorias daquilo que existe, de acordo com que cada uma delas representa. Então, ele acreditava que era importante aí a elaboração de uma linguagem, com o objetivo de estabelecer limites, categorizar as coisas, dar as suas características, para ele, o uso correto da linguagem, e o uso correto da linguagem, entende-se a aplicação de palavras corretas na elaboração de raciocínio, era a chave para uma compreensão segura da realidade. Observar a realidade, criar categorias dessa realidade por meio do uso correto da linguagem já bastaria para a gente conhecer aquilo que é o real. Ele estabelece o que é o sujeito. O sujeito é a essência, ou também conhecido como substância. Já que o Aristóteles não acredita numa separação entre forma e matéria, ele vai chamar a união de forma e matéria de substância. Anotem esse conceito, é uma pegadinha, porque a gente fica essência, essência, essência e forma. O Aristóteles fala, o que podemos conhecer é uma soma da forma e da matéria. Beleza? E isso ele atribui ao nome de substância. E aquilo que dá qualidade ao sujeito, ele vai chamar aí de acidente. E o acidente, ele configura-se como o predicado da ação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Coloquei aí para vocês, tipo um mapa mental, sobre essas categorias que ele cria: qualidade, quantidade, ação, paixão, estado, proposição, lugar e tempo. Para eu conhecer uma coisa, eu tenho que conceituar essas categorias. Olha lá, o que é a substância? É aquilo que em si mesmo, o ser em si. Em termos gramaticais, é o sujeito de uma oração. Então ele está falando que a substância é o sujeito da oração. João é racional, mas está doente. O João, ele é a substância dessa frase, dessa oração.
Enquanto as outras categorias, elas são predicados. Predicados é aquilo que dá qualidade ao sujeito. Ainda, as categorias são divididas por dois grupos pelo filósofo. Ele acredita que existem as essências, e essências são aquelas inerentes à substância, pois sem elas a substância deixaria de ser o que é, e acidentes qualificam temporariamente uma substância sem alterar a sua essência. Bom, todos nós somos seres humanos, extremamente diferentes um dos outros. O que nos diferencia são os nossos acidentes. Cor, formato de boca, formato de rosto, formato de corpo, cor de cabelo, formato do olho, enfim. Tudo isso são acidentes, mas substancialmente somos seres humanos. Entenderam a diferença de substância e acidente? Para a gente procurar a verdade, a gente deve se preocupar com a substância e não com os acidentes, porque isso geraria um grande relativismo no saber. Bom, coloquei aí para vocês uma imagem, uma ilustração das categorias, de como estava desenhado dentro do esquema que o Aristóteles criou. Segundo Aristóteles, devemos distinguir também todos os seres existentes. E os seres existentes, eles se distinguem quanto à substância, aquilo que é estruturar, o essencial do ser. E o acidente, aquilo que é atribuído de forma circunstancial, não essencial do ser. Por exemplo, se você mudar a sua cor de cabelo, se você mudar o seu estilo de se vestir, nada muda dentro de você mesmo, porque a sua substância é a mesma, a sua essência é a mesma. Aquilo é apenas um acidente que atribui a você algum tipo de qualidade. Beleza, olhem lá. De acordo com Aristóteles, mais do que simplesmente organizar as palavras e as categorias, nos permitem utilizá-las de formas corretas e assim elaborar raciocínios corretos sobre o mundo sensível. As categorias, as organizações lógicas, todos são esquemas, ferramentas para que a gente conheça o nosso mundo sensível. Relacionando as palavras adequadamente, formamos proposições. Por suas vezes, geram os silogismos. Muito importante essa palavra, muito importante a compreensão. O silogismo ela vem do grego e quer dizer a reunião de um raciocínio, simplesmente um cálculo matemático lógico que leva ao conhecimento verdadeiro. Então, a lógica, para o Aristóteles, é um instrumento mais correto para se pensar de forma lógica, para empregar a razão e não mais a questão da dialética. A verdade ela é encontrada por meio da lógica e não por meio da dialética para o Aristóteles. Veja bem que superação importante que a gente está falando aqui. Deixa de lado a dialética, a questão do diálogo, a questão das perguntas, maiêutica, ironia, e acredita que a verdade é atingida através da lógica, através dos silogismos. Bom, bora lá. Falei para vocês que existe uma preocupação muito importante aí no Aristóteles, que é a sua concepção metafísica. Vou dar um pause aqui nesse vídeo e eu já volto no próximo para falar sobre a metafísica do Aristóteles.